Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre as técnicas de integração. Por quê? Porque nem sempre nós iremos encontrar de imediato uma primitiva para a função, ou seja, a integral indefinida. E assim como a gente tinha as regras de derivação, a gente tem as técnicas de integração, que vai nos ajudar a calcular integrais, né? Ou encontrar primitivas de funções que não são tão óbvias, né? Então, a primeira técnica que a gente vai ver hoje é a técnica de integração por partes, tá? Inicialmente, só lembrando, né, sobre o vídeo que o professor Eden que fez, sobre diferenciais, que dado uma função f diferenciável no seu domínio, né, então a diferencial dy é definida como sendo f' de x dx, ok? Só lembrando que a gente vai usar isso para demonstrar a técnica, tá? Bom, então primeiro, quando que eu vou usar essa técnica de integração por partes? Normalmente, tá? Você vai usar a integração por partes quando você quiser integrar um produto de funções onde uma delas é a derivada de alguém que eu conheço. Como assim, professor? Olha esses três exemplos. Integral de x seno de x dx. É um produto de funções, ok? E seno de x é a derivada de alguém que eu conheço. Uma dessas funções, que é a seno de x, é a derivada de alguém que eu conheço. Quem é esse alguém que eu conheço? Bom, é menos cosseno, quando eu derivo da seno. Entendeu? Aqui, por exemplo, nesse produto, né, é um produto de funções, onde eu conheço essa função x é a derivada de alguém que eu conheço. Bom, que esse alguém que eu conheço que tem derivada a x? Por exemplo, x² sobre 2. É claro que x² sobre 2 mais uma constante também seria, tá? Mas eu estou pegando a mais simples, a primitiva mais simples dela. Então, aqui nesse terceiro exemplo, também temos um produto de duas funções, onde essa função e elevada a menos x, por exemplo, é a derivada de alguém que eu conheço. Bom, ela é a derivada de quem? Ela é a derivada de menos e a menos x. Mais uma constante, tá? Mas eu estou pegando a mais simples. Bom, então em que consiste a técnica de integração por partes? Como que fica? Integração por partes é o seguinte: se eu estou integrando um produto de funções onde essa função, né, uma dessas funções é a derivada de alguém que eu conheço, isso dá uma fórmula de integração por partes. Isso vai dar f vezes g menos a integral de g vezes f' dx. Ah, professor, mas eu transformei uma integral numa outra integral aqui no outro lado. Mas normalmente quando a gente faz a integração por partes, essa integral que resta aqui, ela é mais fácil de ser calculada do que a inicial, ok? Só para ficar mais fácil de memorizar a fórmula, tá? Eu vou chamar u de f de x e v de g de x. Então, quem que é a diferencial du? O f de x. Então, a diferencial du é f' de x dx. E a diferencial dv, g' de x dx. Então, onde tem f de x eu coloco u, onde tem g' de x dx eu coloco dv. Então, a integral de u dv é u vezes v, né? Que é f vezes g, menos a integral de v du. Ok? Fica mais fácil da gente memorizar e nos exemplos a gente vai ver isso, tá? Então, vamos agora fazer a demonstração da técnica de integração por partes. Bom, pessoal, então vamos provar a fórmula de integração por partes, tá? Então, bom, primeiramente nós vamos notar que a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar esse termo aqui, beleza? Então, como é que fica? F de x vezes g' de x vai dar a derivada de f de x vezes g de x menos f' de x, g de x. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou integrar ambos os lados da equação, tá? Calcular a integral indefinida de ambos os lados da equação. Quando eu integrar esse primeiro termo, vai ficar integral de f de x, g' de x integrando com relação a x. Quando eu for integrar a derivada, vai retornar a função, não é isso? Que a gente viu no teorema fundamental do cálculo, que a gente pode ver a derivação e a integração como procedimentos inversos, né?
Quando eu integrar isso aqui, vai ficar a integral disso. E daí, a gente prova a fórmula de integração por partes, né? Na outra notação, a gente escreve como sendo chamado de u. Essa parte daqui, ó, a gente chama essa função de u. Essa parte de dv, desculpa. Então, o dv vai ser uv menos a integral, né? Quem é essa g é a v e f' de x dx é du. Essa anotação é mais simples. Eu vou mostrar a vocês, tá, gente? É só um exemplo como que a gente usa essa segunda, que é que a gente vai usar mais, né? Essa segunda que fica mais simples, tá? Olha só. Se eu tenho a integral de, sei lá, x cosseno de x. Eu quero usar a integração por partes. O que a gente faz, tá? Depois, na resolução dos exercícios, eu vou comentando com vocês qual é a melhor maneira de escolher u, qual é a melhor maneira de escolher dv, né? Isso vai depender do exercício. Quanto mais exercício você faz, mais ligado você fica. Então, ó, vou chamar aqui de u, o x, e essa de dv, tá? Porque aqui eu tenho um produto de funções onde essa função cosseno é a derivada de alguém que eu conheço, né? Por exemplo, ela é a derivada do seno. Vou pegar a primitiva mais simples, tá? Então, ó, eu vou chamar o de x dv de cosseno de x. Aí que é como que você faz, né? Para armar o esqueminha direito. Você coloca du, quem quer du 1 dx e coloca aqui quem é v. Aqui tem um dx, tá? Quem é a função cuja derivada é cosseno? A função mais simples, sem a constante. Seno de x. Daí você usa a integração por partes aqui, ó. E isso vai ser igual a u vezes v, fica mais fácil de memorizar, u vezes v, menos a integral de v vezes du. Então vai ficar... Não vou resolver, tá, gente? Só para a gente montar e vocês verem como que a gente faz esse esqueminha de uv, udv, duv. Tá? Então, u vezes v menos a integral de v du. Beleza? Então vamos fazer os exemplos, né? Para ver como que a gente termina essas integrais, né? Como que a gente resolve algumas integrais usando o método de integrais por partes, tá? Integração por partes. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo é pedido para calcular, né, a integral de x seno de x. Beleza? Bom, primeiro, por que eu vou usar a integração por partes aqui, né? Inicialmente, eu olho para essa função e não me vem, de fato, direto na cabeça quem seria uma primitiva para x seno de x. Não é uma função cuja derivada é x seno de x. Então, a gente vai precisar usar alguma técnica. A técnica que a gente viu hoje é integração por partes. E por que integração por partes ela é eficiente nesse caso? Porque eu tenho um produto de funções aqui, onde eu conheço, uma dessas funções é a derivada de alguma coisa conhecida. Por exemplo, seno é a derivada de menos cosseno, não é isso? Eu poderia usar x também. X é a derivada de x ao quadrado sobre 2. Então, a grande sacada da integração por partes é definir quem que é a u e quem que é a dv. Porque nem sempre é na ordem que vem aqui, tá, gente? A primeira que vem é u e a segunda dv, beleza? Eu vou escolher u como sendo x e dv como sendo seno de x dx. Por que, professor? Eu não poderia trocar? Bom, você até poderia, mas quando você colocasse dv como sendo x, ó, quando eu fosse achar o v, ia dar x quadrado sobre 2. Ia aumentar a minha potência na integral quando eu fosse usar integração por partes, né? Então, não dificulta ainda mais o meu problema. Por isso que eu escolhi a dv como sendo seno. Então, quem que é a primitiva mais simples de seno, né? É menos cosseno. Professor, não poderia colocar menos cosseno mais constante? No método de integração por partes, você coloca sem a constante, até aquela primitiva mais simples. E a gente vai usar sempre isso nos exemplos posteriores, tá? E o du vai ser 1 dx. Então, usando integração por partes, vai ficar como u vezes v, que é menos x cosseno. Só um minuto. Vamos colocar aqui, ó, que essa integral
x seno de x dx é igual a menos x cosseno menos a integral de v du. Você olha, para memorizar, gente, só usar esse triangulinho aqui que eu chamo. U, v menos a integral de v du. Vai ficar menos a integral de menos cosseno de x dx. Tá? Então isso vai dar, ó, menos x cosseno de x. Menos com menos aqui vai dar mais. A integral do cosseno. Bom, quem que é a integral do cosseno? Vai ser, bom, a integral do cosseno seno mais uma constante, né, gente? Não esquece da constante, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, é pedido para calcular a integral de ln de x dx. Daí você vai fazer, professor, por que eu vou usar a integração por partes? Né? Primeiro, porque não é simples você me dizer uma função cuja derivada é ln de x. Então, preciso usar alguma técnica, ok? E por que integração por partes? Você deve observar que a integral de ln de x dx eu posso escrever como a integral de ln de x vezes 1 dx. Então, eu tenho um produto de funções, onde esse 1 é a derivada de uma função conhecida, que é o x, por exemplo, né? X mais a constante, né? Mas a mais simples, o x. Então, eu vou usar o integração por partes, tá? Du e v. Então, vamos montar o nosso esqueminha. Quem que seria u aí, né? U seria ln e dv 1 dx, porque se eu trocar, né? Se eu chamar dv de ln de x, eu não consigo integrar isso, achar uma primitiva para isso de forma tão fácil, né? Então, o du vai ser 1 sobre x dx e o v vai ser x dx, né? Só x. Então, ó, usando integração por partes, como que fica? Ó, a integral de ln de x dx vai dar u vezes v, que vai ser x ln de x, menos a integral de v du, que vai ficar 1 dx, né? Que é x vezes 1 sobre x, né? Então, isso vai dar x ln de x, a integral de 1, x mais uma constante. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E vamos a mais um exemplo. Nesse terceiro exemplo, é pedido para calcular a integral indefinida, né, de t ao quadrado elevado a t. Mais uma vez aqui, temos um produto de função, onde essa daqui elevada a t é a derivada de alguma função conhecida, que é a derivada de e elevado a t. Ah, professor, t ao quadrado também é a derivada de alguém conhecido, é a derivada de, sei lá, t ao cubo sobre 3. Então, o que eu vou escolher para u e para dv? Bom, se eu escolher dv como sendo t ao quadrado, quando eu for integrar, né, vai aumentar a potência quando eu for achar o v. Então, eu vou chamar o u de t ao quadrado e o dv eu vou chamar de t dt, porque para achar o v, para integrar, né, o v qualquer função que a derivada é elevada a t. É a própria elevada a t. E a du aqui vai dar 2t dt. Então, usando integração por partes, eu vou chegar aqui. Essa integral que eu tenho aqui, ó, t ao quadrado é t, é igual a t ao quadrado é t, usando integração por partes, menos a integral 2t é t. dt, não é isso, gente? Eu só vou organizar aqui, ó, para ficar t ao quadrado é t, posso tirar o 2, t é t. Note que diminuiu a potência, né? Eu tinha t quadrado, agora eu tenho t. No entanto, aqui eu vou ter que usar integração por partes de novo. Então, eu vou chamar aqui de asteriscozinho e vou fazer ela a parte, tá? Que é a integral
muitas vezes você vai ter que usar duas vezes integração por partes, tá? Para conseguir dizer duas, três, até a potência sumir nesse caso, né? Então vai ficar, ó, o eu vou chamar de t, dv eu vou chamar de elevado a t dt, né? Pelo mesmo motivo de anteriormente. Du vai ser um dt e a v vai ser a t. Logo, vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a o v, que é t, menos a integral de et. Isso vai dar quanto? T, a integral de et é a própria t, mais uma constante, tá, gente? Mas eu poderia colocar só no final. Ó. Então aqui vai dar o que, ó? T ao quadrado é t, menos duas vezes t é t, menos é t, mais uma constante. Essa é a nossa resposta final. É o valor da minha integral, né? Só para ficar bonitinho, tá? Essa é a nossa resposta final. Ok? Vamos fazer ainda mais um exemplo. Bom, nesse quarto exemplo é pedido para calcular, encontrar, né? A integral de e elevado a x seno de x dx. Ok? Vamos usar a integração por partes aqui, né? Quem que eu chamo para u, quem que eu chamo de dv? Não é isso? Bom, nesse caso, gente, ó, seria bem fácil eu chamar o dv de elevado a x dx, porque o v seria, né? Mas seria fácil também chamar o seno de x de dv. Nesse caso, nós vamos chamar u de elevado a x e dv de seno de x dx. Não é porque está nessa ordem, tá, gente? Primeiro essa, depois aquela, não. Você vai escolher de forma que facilite o problema, né? Nesse caso, du vai ser elevado a x de x e v vai ser menos cosseno de x. Então, usando integração por partes, nós temos que menos que a integral de e elevado a x seno de x dx é igual o v, então vai dar menos x cos de x menos a integral de v du, que vai ficar menos ex cos de x dx, tá? Então, ó, essa função é igual a, essa integral é igual a menos e cos de x mais integral de x cos de x dx. Aí você vai falar, professor, o que, é que a gente vai fazer de novo aqui? Vai usar por integração por partes de novo? Isso mesmo, vamos usar a integração por partes novamente. Vou chamar de asterisco, tá? Vou vir aqui para baixo. Queremos calcular a integral de e elevado a x cos de x dx. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Ó. Vou chamar o de ex e dv de cos de x dx. Bom, então, o du vai ser ex dx e o v vai ser seno de x dx, que o v, né, é a função cuja derivada é cosseno. Eita, não, aqui não tem dx, desculpa, tá? Cosseno de x. Então, usando integração por partes, vai dar ó, e elevado a x seno menos a integral de e elevado a x seno de x. A professora voltou para uma integral que eu quero calcular. Esse que é o pulo do gato aqui, tá? Olha só. O que vai ficar? Isso vai ser igual a menos e elevado a x cos de x mais isso aqui, ó. O asterisco. É elevado a x seno menos a integral
de e elevado a x seno de x dx. Professor, o que aconteceu? Eu voltei para o mesmo lugar. Aí que é a sacada. Olha só, isso tudo aqui desse lado esquerdo é essa integral, não é isso? A gente vai resolver como se a gente estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Se eu passar esse termo que eu quero para o outro lado, vai ficar como? 2 integral de x seno de x dx é igual a menos a integral de x cosseno mais, desculpa, menos x cosseno mais x seno. E daí, para eu encontrar o valor da integral aqui, ó, logo, deixa eu colocar isso aqui numa observação, vamos ficar bagunçado, tá? Isso foi uma observação. Então daqui, ó, eu vou puxar a setinha para aqui para baixo. Então, ó, dividindo tudo por 2, vai ficar como? Que a integral que eu quero é igual, colocando em evidência aqui, é x seno de x menos. E eu tenho que adicionar a constante, tá? Então, o que é que eu fiz nesse caso, né? Eu usei duas vezes por partes e voltou para a integral que eu queria. Voltou para a integral que eu queria. Então, o que é que eu fiz? Passei para o outro lado, né? E isolei o termo que eu quero. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer agora um exemplo de integral definida, né? Usando integração por partes. Bom, nesse último exemplo, nós queremos calcular a integral de 0 a 1, integral definida dessa função, tá? Normalmente, né, quando a função é contínua e satisfaz as hipóteses do teorema fundamental do cálculo, a gente vai para calcular integrais definidas, iremos usar o teorema fundamental do cálculo, a parte 2. Não é isso? Só que para usar o teorema fundamental do cálculo, parte 2, eu preciso de uma primitiva para a função, ou seja, da integral indefinida, né? Então, eu vou calcular primeiro a integral indefinida e depois eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Como assim, professor? Então vamos lá. Calculando a integral indefinida. Então eu vou calcular a integral de y elevado a 2y dy. Para vocês visualizarem melhor, eu vou escrever assim, ó, y elevado a menos 2y dy, beleza? E daí eu vou usar a integração por partes, que eu tenho um produto de funções aqui, tá? Onde eu conheço, inclusive, a função cuja derivada é elevada a menos 2y. Conheço essa daqui também, mas aquela mesma história, né? Se eu escolher o dv como sendo y, eu vou aumentar a potência da minha integral, e isso não é bom. Então, eu vou escolher u como sendo y, e dv é elevado a menos 2y dy. Para calcular aquela primitiva mais simples, né? Quem que vai ser? Ó? Vai ser e elevado a menos 2y. Mas se eu só colocar isso, gente, quando eu for derivar, vai sobrar um menos 2 aqui. Então eu tenho que compensar, dividir por menos 2, beleza? E a derivada de u, de y, é 1 dy. Então, ó, usando integração por partes, o que, que a gente tem? A gente tem que essa integral de y elevado a 2y dy esse vezes esse vai ficar quanto? Menos meio de y elevado a menos 2y menos a integral de e elevado a menos 2y sobre menos 2 dy. Daí vamos só arrumar aqui, ó, vai ficar menos meio mais a meio, né? Vou sair com esse meio aqui, menos com menos dá mais, a integral de e elevado a menos 2y dy. Aí você me pergunta, eu sei integrar essa função? O professor sabe. Quem é uma primitiva para essa função aqui, ó? Vai ser ela própria, compensando menos 2, tá? Mais uma constante, pelo mesmo motivo de cima.
Então isso vai dar menos meio. Aqui vai dar menos 1/4 mais uma constante, tá? Se você quiser, você pode colocar o elevado a menos 2y na evidência, mas não vou colocar não, tá? Ah, professor, eu achei com uma constante, mas quando você for calcular a integral definida, essa constante não vai importar, tá? Ela não vai contar, não é isso? Então, ó, usando o teorema fundamental do cálculo, como que eu calculo a integral de 0 a 1 dessa função? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a integral indefinida, ok? E aplicar no intervalo 0 a 1, ok? Então, ó, quando eu aplicar no 1 aqui, por isso que eu vou mostrar a vocês agora que não importa essa constante quando eu estou calculando integral indefinida, tá? Quando eu estou calculando integral definida, ok? Então vamos lá, aplicar no 1. Então vai ficar menos meio de 1 é elevado a menos 2. Isso é menos 1/4 é elevado a menos 2 vezes 1, que é menos 2. Okay. Só errei aqui, mas vai corrigir, tá? Menos, agora aplicado no zero, né, a função. Então vai ficar menos meio vezes 0 menos 1/4 de e elevado a menos 2 vezes 0 mais k. Por que eu falo que quando eu vou calcular a integral definida, a constante não importa? Porque esse k aqui vai cortar com esse menos k aqui, ó. Então vai sobrar só isso, ó, isso. E vai ser menos meio de e a menos 2, que vai ficar menos 1/4 de e a menos 2. Ok, esse k vai cortar com esse k, por isso que não importa, vocês podem até não usar ele, tá? Quando estiver calculando a integral definida. Menos com menos dá mais, mas aqui é zero, menos com menos deu mais aqui, ó. Lembre que tem que estar entre parênteses, tá? Acho que tem que fazer o jogo de sinal para todo mundo. Então vai ficar só 1/4, porque elevado a zero é 1, né? Então isso vai dar o que, ó? Aqui, ó, eu vou tirar o MMC. Dá de tudo, então dá 4 por 2 dá 2. Menos 2 é a menos 2. 4 por 4 dá 1. É a menos 2. Mais 1. Então vai dar menos 3 é a menos 2. Mais 1 sobre 4. E agora, só para a gente ter uma noção geométrica do que esse número representa, lembre, né? Lembre, só um lembrete, né? A integral indefinida, ela me resulta uma função. Quando eu calculo a integral definida, ela me resulta um número. Isso aqui é um número, ok? Bom, e vamos ver o que significa esse número, ok? Então, pessoal, esse é o gráfico em azul da função y sobre e elevado a 2y, beleza? Então, ó, de 0 a 1, essa função é positiva, que é onde a gente calculou a integral definida, ok? Então, de 0 a 1, a função é positiva. Então, o que a gente calculou, a integral de 0 a 1 dessa função, foi essa parte achurada aí, que foi a área sob a curva de 0 a 1, que dá aproximadamente 0,15, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.